Que bom que você está aqui acompanhando as nossas aulas de direito. Essa é a terceira parte da nossa aula sobre argumentação jurídica. Eu sou a professora Paládia Romero e nós vamos abordar hoje a argumentação, tendo já passado por algumas fases desse estudo. Olha, na primeira parte, estudamos a retórica clássica, a retórica aristotélica, falamos de alguns outros pontos importantes para a argumentação jurídica. Na segunda parte, abordamos a retomada da retórica na modernidade, por Chaim Perelman. E agora vamos começar a terceira parte, abordando os tipos de argumentos, aqueles argumentos mais utilizados, mais comuns na área jurídica. E na sequência vamos estudar o silogismo jurídico, a teoria da argumentação jurídica, a tópica jurídica com base em Theodor Vivek e o discurso jurídico racional de Robert Alexy para encerrar o nosso estudo da argumentação jurídica. Numa introdução, né, sobre a argumentação, até para a gente relembrar o que já foi estudado, temos que considerar que para a argumentação, o argumentante ele vai cumprir algumas etapas. Falando da argumentação de um modo geral, tá? Para a construção desse texto argumentativo. E quando eu digo texto, é tanto aquele que você vai expor de um modo oral como escrito. Primeiramente, é preciso uma reflexão para a escolha criteriosa e reflexiva do tema, a seleção das fontes de informação para coletar esses argumentos e a própria coleta de dados também. O mergulho que se faz sobre esses subsídios que podemos usar na argumentação, redigimos o texto e fazemos a sua revisão. Quais são esses tipos de argumentos que podemos usar? São muitos. Na verdade, é difícil, né, limitar os argumentos que podem nos ajudar até chegar a uma decisão, a uma solução para um problema, a propor a solução para um caso, falando da argumentação jurídica propriamente. Porém, no âmbito jurídico, temos 5 que são bastante comuns, e são esses 5 que coloquei aí, vamos falar de cada um deles agora. Argumento de autoridade, argumento por analogia, argumento ad hominem, argumento a fortiori ou o argumento com maior razão, e o argumento baseado em prova concreta. O primeiro, o argumento de autoridade. Tenho certeza que vocês já conhecem, talvez não com esse nome. No argumento de autoridade, nós nos apoiamos, como se nos apoiássemos em ombros de gigantes. Como se pegássemos aquelas referências, aquelas pessoas que são autoridades, que conhecem muito do assunto que nós estamos tratando, que já têm experiência, e nós vamos usar as palavras, a posição dessas pessoas que são especialistas, autoridades, para reforçar, para corroborar a nossa tese, porque nós encontramos, estudando essas pessoas que têm um conhecimento sobre o tema, que ele tem uma posição, ou já foi decidido, ou já encontrou uma solução que é uma solução bem próxima ou a mesma que nós estamos propondo. Quando eu faço isso, eu crio uma imagem do argumentante, do falante, uma imagem positiva, porque se eu me apoio, se eu cito outra pessoa que conhece muito da área, ou seja, se eu uso esse argumento de autoridade, quer dizer que eu estudei, que eu conheço, que eu fui atrás das melhores referências para me basear. Então, isso me traz credibilidade e faz com que esses autores que eu citei, esses pensadores, esses conhecedores, eles sejam fiadores, ou seja, como se eles garantissem a veracidade, a racionalidade, a credibilidade do meu ponto de vista. E nós fazemos isso quando usamos citação de livros doutrinários, por exemplo. Se eu tenho uma posição e quero reforçá-la, eu coloco uma citação de um livro
que vai reforçar o meu entendimento, quando eu uso artigos especializados, quando eu me baseio em súmulas que foram editadas por tribunais, por exemplo, eu estou pegando a posição dos ministros para reforçar, para dizer, olha, o meu argumento, ele é forte, é um argumento de autoridade. Bem tranquilo esse primeiro, né? Vamos para o segundo. É o argumento por analogia. Já conhecemos esse termo, analogia. Ele faz referência ao que é parecido, ao que é similar, ao que é quase igual. Se os fatos, portanto, que estão envolvidos em uma problemática, eles são semelhantes a outros que já foram solucionados, então a solução dessa nova situação, ela deve ser igual, deve ser a mesma ou muito parecida, certo? Em nome da segurança jurídica também, em nome da estabilidade. Porque situações iguais devem ser tratadas igualmente. E devemos demonstrar essa relação de semelhança quando usamos esse argumento. Se eu quero, por analogia, pegar uma solução que foi dada para um caso parecido e aplicar para o meu caso, né, usa essa analogia para reforçar o meu argumento, eu tenho que demonstrar que eles são parecidos, que eles são muito semelhantes, ok? Então, esse é o papel da argumentação. Como exemplos, quando eu cito uma jurisprudência ou, né, mesmo um precedente, um caso que já foi julgado e ele é muito parecido com o meu, então eu tenho que localizar, eu tenho que ter critérios quando eu vou escolher esse caso que seria o paradigma, porque a decisão judicial tem que, né, poder ser aplicado dada a semelhança das situações. Segundo também, bem tranquilo, né? Terceiro argumento é o argumento ad hominem. Seria um argumento assim em que você ataca a outra pessoa, tá? Ele é direcionado não à tese, ele foge da nossa tese, ele vai atingir a pessoa do adversário, digamos assim. Por isso, é uma falácia, ou seja, é um erro de raciocínio. Porque ao invés desse argumento sustentar a minha tese, eu estou desvirtuando a argumentação. Eu estou indo para o pessoal, né? Assim que a gente fala. Eu estou colocando em dúvida a credibilidade de quem está do outro lado. Eu não estou reforçando a minha tese. E eu posso fazer isso de um modo abusivo, quando eu ataco o caráter da outra pessoa, de quem está defendendo a outra posição ou de algum adversário. Pode ser, por exemplo, né, uma outra parte no processo judicial. Então, ao invés de eu reforçar a minha tese, eu vou atacar a outra pessoa. Ataco, falo que ela é desonesta, eu falo que praticou crimes, então eu procuro denegrir a imagem dessa pessoa para tirar a credibilidade dela. Eu coloquei ali como exemplo, às vezes é o que a gente vê num debate político, né? Se a gente está numa situação de um debate, exemplo, para aprovação de uma lei sobre a habitação e os deputados estão debatendo essa lei. E aí um parlamentar ele pega a palavra para expor seus argumentos contrários àquela lei e ao invés de falar por que a lei não deve ser aprovada, ele começa a atacar pessoalmente o colega que propôs, que fez aquele projeto de lei, o deputado de um outro partido. Ou seja, ele não está argumentando relacionado à tese, ao mérito da lei, mas ele está atacando, usando um argumento ad hominem, para tirar a credibilidade de quem propôs. Por isso dizemos que é um erro de raciocínio, que é uma falácia e não é um argumento propriamente dito, porque já vimos nas partes anteriores sobre argumentação que argumentar não é defender uma causa a qualquer custo, tá? Ela precisa estar baseada na racionalidade, ela tem critérios. Ou eu posso usar esse argumento de um modo circunstancial, quando eu vou suscitar, eu vou relembrar uma situação especial que a outra parte, que o meu adversário, com quem eu estou debatendo, já viveu para atacá-lo, dizendo que ele
assim, que o que ele diz é incompatível com o passado dele, com o que ele já viveu, com o que ele já fez. E eu dei aqui um exemplo, um debate sobre drogas. Se de repente está sendo debatida, vamos pensar mesmo num projeto de lei sobre drogas, e tem um colega que está defendendo o aumento da pena para crimes de tráfico, e alguém que é contrário, ao invés de falar sobre essa problemática, ataca o colega dizendo: olha, o seu filho usa drogas, você já usou drogas, ou alguém da sua família já foi preso por tráfico de drogas, então você não tem credibilidade para estar discutindo isso. Veja, não estou abordando a tese, eu estou atacando a outra pessoa. É comum, mas infelizmente é um argumento falso. O quarto argumento mais comum é o argumento a fortiori. Que nome estranho, né? Ou argumento com maior razão. Esse com maior razão vem da ideia de que nós precisamos suprir uma omissão, porque se a gente está falando de uma lei, por exemplo, é uma lei que ela não vai abarcar, ela não é tão abrangente para ser aplicável ao meu caso, pelo menos à primeira vista, não se parece tão abrangente, parece que há uma omissão da lei sobre o caso que eu estou defendendo, né? Sobre o qual eu estou argumentando. Então eu digo, olha, mas se tem algo que se aplica àquela situação, com maior razão, por isso eu digo a fortiori, deve se aplicar ao meu também. Com os exemplos, acho que vai ficar mais claro. Calma aí. São dois tipos de argumentos a fortiori. O a minori ad maius e o a minori ad minus. Ok? Vamos lá. Muita calma nessa hora. O a minori ad maius a gente usa no caso de uma prescrição proibitiva. Quando uma premissa, quando um princípio, ele proíbe algo. Se a lei, como ele poderia ser interpretado, né? Se a lei proíbe o menor, evidentemente, ela vai proibir o maior, ou seja, com maior razão. Se ela proíbe o que é pequeno, naquela situação, com maior razão, ela vai proibir também o que é o grande. Ou seja, eu quero estender a abrangência da aplicação dessa lei. Num exemplo ali, tá em verdinho ali embaixo. Vamos ler. Se uma lei prescreve que não se pode trafegar de dia com os faróis do veículo apagado, a fortiori, ou seja, aí vem o meu argumento, com maior razão, eu posso entender que também é proibido trafegar de noite com os veículos sem os faróis acesos. Concordam? Se ela proíbe de dia, ela não fala nada sobre a noite, mas com maior razão, ela vai proibir a noite também. Facinho de entender, né? Vamos pro segundo tipo, a maiore ad minus, que é aquela situação que vocês já devem ter ouvido, né? Quem pode o mais, pode o menos. A gente usa em caso das leis permissivas. Se a lei me proíbe fazer, se a lei me permite fazer o mais, ela também vai me permitir fazer o menos. Se a lei concede certo benefício a alguém, com certeza um benefício menor, porque ele está contido no benefício maior. É uma questão de lógica mesmo. Vamos ver o exemplo. Se a lei permite que quem é condenado a 4 anos de reclusão cumpra sua pena em regime especial aberto, certamente, ou seja, com maior razão, deverá permitir que o condenado a 2 anos de reclusão cumpra sua reprimenda nas mesmas condições, ou seja, no regime especial aberto. Porque o 2 ele está contido aqui no 4. Se ela permite para o mais, para o menos também ela vai permitir. É o uso da lógica na argumentação. Vamos para o último tipo de argumento. É o argumento baseado em prova concreta. O nome já nos explica, né? É aquele argumento em fatos que eu posso comprovar. E essas comprovações, através de dados, elas devem ser pertinentes, suficientes, adequadas e
fidedignas. E tá um exemplo aí em verdinho, olha, de uma acusação que foi feita por compras superfaturadas, que foi publicada no jornal Folha de São Paulo. Vamos ler, olha. É o que acaba de fazer com dinheiro da Central de Medicamentos Antônio Carlos dos Santos, presidente dessa estatal, que foi apanhado em flagrante de compras irregulares com custo bilionário. O leitor que me desculpe, mas se trata ainda da compra de 1.600 litros de inseticida por, vamos fazer o cálculo ali dos reais, olha, 2 bilhões 169 milhões 115 mil e 200 reais o preço. Portanto, ao preço, portanto, de 1.355.697 reais por litro do inseticida. O inseticida ele custa mais de 1 milhão por litro. E cadê a questão da prova? Então, foi uma acusação, né, feita, e a prova é o que está sublinhado. Notícia cuja veracidade está comprovada no Diário Oficial de 19 de abril, na nota de empenho com que o presidente da ACM liberou a verba. Ou seja, com o Diário Oficial é possível provar essa conclusão, essa posição. Lembrando que, quando falamos de argumentação jurídica, esse argumentar é apresentar as proposições e chegar a uma conclusão de um modo racional, ok? Nós fizemos bem curtinha essa parte, essa terceira parte sobre argumentação jurídica, com os tipos de argumento. Nós encerramos por aqui e eu espero vocês na quarta parte. Até mais, bons estudos como sempre!